Amém, queridos? Graça e paz de Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor, Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, te glorificamos nessa noite, bendizemos o nome do Senhor, Pai. Levantamos esse altar para a glória do Senhor nesta casa de oração. Nessa noite, uma vez mais, ministra em cada um de nós, pelo Espírito da graça, pelo Espírito Santo, fala conosco. O Senhor conhece a necessidade da alma, do espírito de cada um dos teus filhos e filhas. Por isso, nessa noite, nós temos, ó Pai, a necessidade de ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo falando conosco através da tua palavra viva e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, essa palavra fala de algo muito importante em minha vida e em sua vida, algo que precisa acontecer diariamente. Mas essencialmente nessa noite, o Senhor quer falar de um tempo de despertamento em nossa vida, em um tempo de despertar para o propósito dEle, em um tempo de despertar para a vontade dEle. Porque é fato que muitos estão dormindo espiritualmente, é fato que muitos estão anestesiados espiritualmente, acostumados com uma vida de complacência ou com comodismo, acostumado a uma vida simples, comum, sem busca a Deus, sem interesse pelas coisas espirituais. Interessante que Paulo escreve para essa igreja de Éfeso, irmão. Essa igreja é a igreja do amor. Quando você lê Apocalipse, você vai ver Jesus falando com essa igreja que o apóstolo João a pastoreou por algum tempo. Essa igreja, ela refletia o amor de Jesus. Mas nesse momento, Paulo está falando de um despertar para o coração desses irmãos, um despertar para a espiritualidade verdadeira, no tempo que eles já viviam. Irmão, imagine você no tempo que eu e você vivemos. Não se engane, o tempo que eu e você vivemos, a nossa geração, com tantas coisas, com tantos entretenimentos, com tantas coisas para fazer e viver, que esses irmãos não tinham no passado. Tantas coisas que nos rodeiam, nos assediam a alma, para tentar nos roubar de Deus, nos prender a este mundo, seja o entretenimento, sejam as coisas desse mundo, para tentar anestesiar a nossa mente, nosso coração, para que eu e você não venhamos buscar mais o Senhor. Não temos mais desejo pela palavra de Deus, não tenhamos mais desejo de estar na casa de Deus. Há muitos que já entraram em uma frieza espiritual, já estão vivendo uma mornidão espiritual, já estão dormindo faz tempo, e outros já se apostataram da fé. Sabe o que é apostasia? A Bíblia fala da apostasia, é o desvio da fé, é quando a fé se esvai, se apaga, quando parece que a pessoa morreu literalmente, espiritualmente. Você olha para ela, ela está apagada, apagado na fé, se apostatou da fé. Paulo escreve e diz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Olha a condição, irmão. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. É muito sério o que ele está falando. Para quem que ele está falando? Para uma igreja do amor, uma igreja que um dia amou Jesus muito, 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 e até recebeu o elogio dele.
Mas Ele está dizendo: você precisa despertar enquanto é tempo. Você precisa se levantar enquanto é tempo. Você precisa acordar enquanto é tempo. E falando de tempo, não é hora, não é tempo de dormir, não é tempo de parar, não é tempo de se esfriar, não é tempo de ser morno no Evangelho, morno na fé. Aliás, Jesus também falou sobre isso. Ele diz assim: você tem que ser frio ou quente, porque se você for morno, eu vomito você da minha boca. Mas o desejo de Deus é que eu e você sejamos quentes na sua presença, cheios do fogo do Espírito Santo em nossa vida, cheios da presença do Espírito de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nosso coração, cheios de Deus. Que a nossa boca confesse, que o nosso coração transborde da palavra, que haja verdade desse reino dentro de mim e de ti. Que as pessoas, ao olharem para mim e para você, percebam algo diferente, que é justamente a presença da luz, do Espírito da glória. Ele está dizendo: desperta você que dorme, irmão. Tem muita gente acostumada com esse mundo, tem muita gente anestesiada e está indo junto com a maré. Deixa eu dar um exemplo para você. Isso teve força de lei por algum tempo, por causa da pandemia. Lembra da máscara? A gente usa máscara ainda hoje. Eu não estou criticando a máscara, nem vou criticar o álcool em gel, porque são ferramentas que nos protegem. Tá, e muita gente continua usando a máscara. Amém, no direito de cada um. A proteção individual. Usar o álcool em gel. Isso também mostrou que nós precisamos nos cuidar mais. Mas você percebeu uma coisa, irmão? Que por espaço de um ano pelo menos, nós nos acostumamos a entrar em ambientes onde a nossa testa, sobre a nossa testa se passava um termômetro digital. E sobre a nossa mão, nós entregávamos as nossas mãos para passar o álcool como uma proteção. E na nossa testa havia uma medição da nossa temperatura. Você percebeu que a gente dá a nossa testa muito fácil e entrega a nossa mão muito fácil? E são dois lugares, pelo menos um lugar essencial que a Bíblia diz que estará lá. Esses dois lugares, na realidade, ou em um ou em outro, estará a marca da besta. Estará ali a marca da besta, ou na testa ou na mão. O inimigo vai trabalhando, não só nesse mundo, mas também com a igreja, de alguma forma, incutindo no coração, na mente do cristão, que não tem nada a ver. Você pode continuar adormecido, você pode continuar levando a vida em Deus de qualquer jeito, vivendo o Evangelho do seu jeito, não tem problema. Mas nós ouvimos nessa noite uma voz dizendo assim: desperta você que está dormindo, desperta você que está numa sonolência espiritual, desperta. Jesus quer falar com você, Jesus quer iluminar sua vida, sua casa, mas você precisa se levantar, você precisa se despertar. Não tem outro jeito de Deus falar, irmão, se nós não nos levantarmos. É muito fácil às vezes entregar a nossa testa, entregar as nossas mãos como um gesto de rendição. É muito fácil não entender que existe algo espiritual por detrás de tudo isso. Existe um preparo para tudo isso. Existe um preparo para todas essas coisas no futuro. O inimigo está trabalhando, irmão, mas acima dele existe um Deus eterno e vivo, que está no controle da minha e da sua vida. Ele está no trono e reina para sempre. O que é preciso para você se despertar desse sono espiritual, estou dizendo. A nossa espiritualidade pode estar em baixa. Sabe que isso acontece, querido, com alguns cristãos na terra. Deus está chamando para levantar, mas parece que ele não quer se levantar, ela não quer se levantar. Parece que é uma preguiça espiritual, irmão, de se levantar diante da presença de Deus. Irmão, uma insistência. É muito difícil de acordar, deixa eu falar para você. É muito difícil muitas vezes se levantar desse ambiente de mornidão, de sono espiritual. Mas Deus essa noite, irmão, Ele está falando para você
que Ele quer iluminar a sua casa, Ele quer iluminar a sua vida. Você vai começar a ver coisas que você não via e não está vendo. Você vai começar a enxergar coisas que você não está enxergando, espiritualmente dizendo. Mas primeiro você vai ter que se levantar nessa noite. Você vai ter que se despertar nessa noite. É muito importante isso. Efésios 2, do 1 ao 5, ele disse assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós já somos vivificados com Jesus, nós já não fomos levantados com Jesus, nós já fomos tirados da morte eterna e do pecado. Estamos vivendo com Jesus a cada dia. Colossenses 1,13 diz que o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos tirados das trevas e fomos transportados espiritualmente para o reino de amor do Filho, o reino da luz, irmão. Saímos das trevas e fomos para a luz, na presença de Deus. Você só fica em trevas e só dorme espiritualmente se você quiser. Deixa eu perguntar para você nessa noite: você está dormindo espiritualmente, irmão? O que identifica um cristão dormindo espiritualmente? Para não falar as pessoas que não têm uma comunhão com Deus, que estão caminhando como zumbis sobre a terra. Parece que estão vivas, mas estão mortas espiritualmente. Tem cara de vivo, mas já morreu faz tempo. Quando ele fala desperta você que dorme, ele está dizendo acorde para a realidade da vida. Irmão, eu fui buscar essa palavra desperto no grego, num dos sentidos originais dessa palavra. Aquele que está dormindo, ele está caindo em preguiça e em pecado, a Bíblia diz. Essa palavra dormes no grego, você vai ver lá cair em preguiça e em pecado. Porque o homem e a mulher que dorme espiritualmente nas coisas de Deus, ele entra numa preguiça espiritual, se posso dizer assim, e cai em pecado, e cai em transgressão por estar longe da presença de Deus. Mas ainda a palavra diz que ela passa a ser indiferente à sua própria salvação. Quem está dormindo espiritualmente é indiferente à sua salvação. Não está preocupado com a volta de Jesus, não está preocupado com a palavra de Deus, está indiferente à sua própria salvação, está anestesiado para a morte. É gravíssimo. Por isso ele diz: desperta você que está dormindo, desperta você que está anestesiado, desperta você que está numa sonolência espiritual. É noite de despertarmos desse lugar. O Salmo 13, o verso 3, e 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 15, fala do sono, muitas vezes comparado a uma morte. Sabe quando você dorme, quando nós dormimos, a impressão é que nós morremos, irmão. Nós não vemos mais nada. E a Bíblia compara esse sono físico com a morte espiritual. Não que o fato de você dormir lá na sua cama, descansar, você está morto, não. Mas é uma comparação para um morto espiritual, aquele que não pensa, aquele que está ali inanimado, dormindo, simplesmente dormindo, não tem noção do que está acontecendo. Irmão, você já parou para pensar um crente dormindo espiritualmente sem noção do que está acontecendo no mundo espiritual, na sua casa, com a sua família, com a sua própria vida? Deus está falando, não está ouvindo, o inferno está projetando, ele não está percebendo a importância que eu tenho e você tem de estar acordado na presença de Deus. Jesus vai voltar, irmão, e qual é o nosso estado diante da presença dEle? Qual é a nossa condição diante da presença dEle? Você quer ver um exemplo bíblico? Mateus 25, 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Lembra das virgens? 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas, eram tolas, insensatas. Quem são as virgens? Faz referência a quem? A igreja, eu e você. 50% da igreja está acordada,
50% da igreja está dormindo espiritualmente. O que ele disse? O que Jesus disse? Tardando o esposo, tosquenejaram todas tosquenejaram e adormeceram. Porém, 5 das 10 virgens tinham azeite em reserva. Tinha oração, tinha comunhão com Deus, comunhão com a palavra, tinha o Espírito Santo em sua vida. Por causa sim, da espera em algum tempo dormir em sua vida, mas estavam em alerta. Quando o noivo chegou, elas tinham algo para apresentar a ele, e elas entraram, passaram a porta para a eternidade. Mas antes disso, as 5 loucas não tinham azeite em reserva, não tinha comunhão com Deus, estavam dormindo literalmente na sua vida, perdendo o melhor de Deus. Quando o esposo, antes de chegar, elas pediram azeite para as outras. Deixa eu aproveitar esse momento para dizer, irmão, a gente tem o hábito de dizer assim: pastor, ora por mim, irmã, ora por mim, irmão, ora por mim. Isso é sadio, porque a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Mas aquelas virgens estavam pedindo o quê? Irmão, dá um pouquinho de óleo para mim, dá um pouquinho de azeite para mim, dá um pouquinho do Espírito para mim, dá um pouquinho do que você tem de Deus para mim. Irmão, não funciona assim. As virgens prudentes disseram assim: ó, vão lá comprar para aqueles que estão vendendo. Tem muita gente vendendo óleo aí, irmão. Tem muita gente vendendo coisas ungidas aí. E tem muitos e muitos que são, dizem igreja, e estão indo comprar. O noivo vai chegar, e quando ele chegar, esses que foram comprar ficarão do lado de fora. Porque a igreja não tem óleo para dar para ninguém a não ser o noivo. Se eu e você não buscarmos na presença de Deus, nós não vamos ter em lugar nenhum, irmão. Todas tosquenejaram e dormiram, adormeceram, o noivo chegou. Foram despertadas com um grito: o noivo, o esposo chegou. Mas a igreja, a virgem que estava preparada, subiu com ele. E as outras, quando chegaram, bateram na porta dizendo: Senhor, abre-nos. Irmão, esse despertamento é tardio. Esse despertamento não adianta. Não adianta despertar quando Jesus voltar. Não adianta despertar quando Jesus já estiver nas nuvens. Não adianta despertar quando Jesus já estiver às portas e quando a igreja for arrebatada. Não adianta mais, nesse dia não adianta mais. O tempo de despertar é hoje, é agora, no tempo em que nós vivemos. Não podemos caminhar desapercebidos do tempo que nós vivemos. Espiritualmente você precisa estar aceso, ligado em Deus, ligado no propósito de Deus. Eu tenho alguns exemplos aqui da Bíblia de pessoas que foram despertadas repentinamente. Lembra de Esther? Estava desapercebido, o seu povo quase pereceria, quase o seu povo todo seria morto, até que Mordecai lhe despertou. Esther fez um jejum, convocou a sua nação para um jejum, e Deus deu livramento para eles, por causa daquele despertamento. Outra situação, lembra de Marta? Marta estava dormindo, embora parecesse estar acordada, como estamos aqui nessa noite, mas podemos dormir espiritualmente. Lembra de Marta e Maria? Jesus entra na casa das duas irmãs de Lázaro. Jesus entra na casa e Maria está ali servindo, está ali procurando fazer a vontade de Deus. Marta, melhor dizendo, tentando servir Jesus. Mas Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Aí Marta diz assim: Senhor, o Senhor vai deixar que a minha irmã me deixe servir sozinha, trabalhar sozinha? Diga a ela que me ajude. Aí Jesus disse: Marta, você está tão cansada, tão ansiosa, tão afadigada com tantas coisas. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Jesus está fazendo? Jesus está despertando Marta, está dizendo para ela: Marta, você tem que trabalhar, mas você tem que adorar também. Você tem que trabalhar, mas você tem que servir a Deus também. Mas você tem que adorar a Deus também. Você tem que servir a Deus, mas você tem que parar para ouvir a Deus também. Jesus a despertou naquele dia. Lembra de Jonas, irmão? Jonas foi chamado por Deus para libertar uma nação, para livrar uma nação de ser fulminada por Deus.
Nínive, os pecadores. Deus disse: Jonas, vai a Nínive, prega contra eles, prega contra o seu pecado. Deus queria salvar, como salvou Nínive. Quando nós pregamos contra os pecadores, a ira de Deus vem contra o pecado, irmão. Quando nós pregamos contra aqueles que estão no pecado, nós pregamos para que eles sejam salvos por Deus. Deus disse: Jonas, vai e prega contra Nínive, prega contra o pecado deles. A Bíblia diz que Jonas, irmão, saiu, tomou um navio e tomou outra direção. Outra direção. Pasme, Jonas entra no porão do navio e ele dorme sobre os mantimentos daquele navio. Ele dorme um sono profundo. E aí vem uma tempestade sobre o mar e o navio começa a ser sacudido, irmão. Até que o capitão do navio desce no porão e encontra Jonas dormindo. E ele diz assim: você dormente, o que tens? O que está acontecendo com você? O que você está fazendo aqui dormindo? Jonas acorda desesperado, sem saber o que está acontecendo, depois do seu sono de indolência, fugindo de Deus, irmão. Quantos estão fugindo de Deus? Dormindo no sono da desobediência, espiritualmente achando que foge de Deus, mas não foge de Deus. Davi disse: se eu subir ao alto, tu lá estás. Se eu me fizer a minha cama no céu, tu lá estás. Para onde me fugirei da tua presença? Tu lá estás. Jonas estava dentro do porão do navio, achando que estava fugindo de Deus, dormindo um sono espiritual, físico e espiritual. E por causa dele veio a tempestade sobre o mar e todos pereceriam. Você está entendendo, irmão? Quando você dorme na sua casa espiritualmente, quando você não é referência de fé, quando você não é referência de palavra, de oração, quando você não é estrutura espiritual na sua casa, a sua casa perece junto com você. Aqueles que estão ao redor perecem junto com você. E Deus faz você saber que é por causa de você. Quando Jonas sai do porão e sobe ali no barco em cima junto com aqueles marinheiros, o mar está sacudindo, irmão. Eles jogam sacos de farinha, eles jogam todas as fazendas que estavam ali naquele barco, eles jogam no chão, eles desperdiçam no chão, despedem ali no mar, despedem no mar. E Jonas reconhece que tudo está acontecendo por causa do pecado dele, por causa do sono dele, da indolência dele. Ele reconhece que tudo está acontecendo pela sua fraqueza espiritual. Então Jonas diz assim: tudo isso está acontecendo por minha culpa, por minha causa. Jonas diz assim: me joga no mar, me lança no mar, me lança no mar e tudo isso vai passar. Você já pensou, irmão? Jonas teve que ser um sacrifício para que aqueles homens fossem salvos. Jonas foi lançado nas águas para que aquele barco não pudesse afundar. É isso que acontece, querido, quando eu e você estamos longe do propósito de Deus. Todos que estão ao nosso redor tendem a perecer. Jonas foi lançado dentro do mar e o peixe veio e engoliu Jonas. 3 dias e 3 noites Jonas ficou dentro do ventre do peixe. Você já imaginou aquele ambiente, irmão, dentro do ventre do peixe? Você já imaginou dentro do ventre de um peixe? Dentro de um organismo vivo? Ele estava lá literalmente no suco gástrico do peixe. E não morreu porque Deus o guardou. Porque Deus tinha um propósito com ele. Mas estava pagando um preço. Imagina o odor dentro do ventre do peixe. Os gases dentro do estômago do peixe. Quer que fala mais para ficar mais pior um pouco, irmão? Imagina a escuridão dentro do ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Escuridão. Jonas ora e era como se ele estivesse no próprio inferno, ele diz. 3 dias e 3 noites ele amarga por causa da sua desobediência e do seu sono espiritual.
Deixa eu dar outro exemplo para você. Lembra de Pedro? Jesus vai com eles para o Getsemane para orar. Aí Jesus se retira 80 metros mais ou menos, um pouco adiante. Eles ficam ali, Pedro, Tiago e João. Eles estão orando. Uma hora depois Jesus volta. Uma hora depois de oração Jesus volta. O que ele encontra? Ele encontra os seus discípulos adormecidos. Aí você pode dizer assim: sim, pastor, mas estava de noite, eles estavam com sono. Sim, tudo bem, irmão, tudo bem. Mas o problema não é esse. Não é esse. A questão é o espiritual. O espiritual deles estava com problema. Espiritualmente eles estavam com problema. Por isso eles dormiam ali aquele sono, e Jesus o desperta naquele dia. Pedro é despertado por Jesus. João é despertado por Jesus. Jesus diz assim: vocês não podem ao menos uma hora vigiar comigo? Vocês não podem ao menos uma hora orar comigo? Você percebe, irmão, que a oração está ligada à vigilância, e a vigilância está ligada à oração. As duas coisas fazem parte uma da outra. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. A tentação é o pecado? A tentação já é o pecado? Não, não. O inimigo nos tenta, o pecado nos assedia, mas em si não é o pecado. Agora Jesus disse que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. A tentação é a porta para o pecado, é a porta de entrada para o pecado. Jesus disse que eu e você temos que orar, temos que vigiar, estar acordados para não cair em tentação e consequentemente não cair no pecado. Pedro foi despertado por Jesus. Josué, Moisés morreu, 40 dias, estavam pranteando a morte de Moisés. Aí Deus aparece para Josué e diz: Josué, levanta-te, pois agora, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Levanta-te, pois agora. E nessa noite Deus está falando comigo e com você, irmão. É noite de nós nos levantarmos em Deus, nos levantarmos no propósito de Deus. É noite de nós pararmos de reclamarmos da nossa vida, reclamarmos das circunstâncias, e botar os nossos joelhos no chão e viver uma vida de oração na presença do Senhor, para ver os céus abertos e a novidade que vai vir de lá para as nossas vidas. Às vezes nós reclamamos tanto. Quando você for reclamar, irmão, dobre o seu joelho no chão e fale com Deus. Apresente a Deus essa crise, apresente a Deus esse problema. Isso é estar despertado e acordado. Isso é estar literalmente acordado diante de Deus. Você está acordado espiritualmente. Como eu disse, 50% da igreja vai ficar e 50% da igreja vai subir. Vai subir a igreja que está acordada no Espírito. Vai subir a igreja que tem propósito na presença de Deus. Quantos homens e mulheres Deus despertou no passado, irmão, e continua despertando? Quantos homens e mulheres, Daniel, por exemplo, na Babilônia, foi despertado por Deus em várias circunstâncias do propósito de Deus. Aquela menina, filha de Jairo, quando Jesus entra na casa de Jairo, ela tinha morrido, e Jesus a levanta dentre os mortos. Jesus a despertou do sono da morte. O paralítico que veio diante de Jesus, carregado por 4, Jesus o levantou e disse: levanta, toma a tua cama e anda. Quantos estavam doentes em mornidão espiritual? Jesus os levantou. Lembra de Bartimeu, que estava esmolando a porta de Jericó? Quando Jesus passa ao longe, ele escuta que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faz alguma coisa na minha vida, Senhor. Muda a minha história, muda o meu estado, muda a minha situação. A Bíblia diz que Jesus para e manda chamar Bartimeu. E as pessoas chegam e dizem assim: levanta-te, porque Ele te chama. Levanta-te, porque Ele te chama nessa noite. Levanta-te dessa circunstância, porque Ele chama você. Aleluias. Você está entendendo, irmão, que o papel de se levantar é meu e seu, não é de Deus. Tem gente esperando Deus levantá-lo com a sua mão. Não. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Nós que precisamos nos levantar. Nós é que precisamos levantar. Deus não vai pegar na sua mão não, irmão.
Deus já está mandando você fazer isso. Deus está mandando você se despertar. A Bíblia diz que Cristo nos esclarecerá. Se nós nos levantamos, a luz de Jesus resplandece sobre a nossa vida. Cristo derramará sobre a nossa vida a verdade divina. Cristo derramará sobre a nossa vida, assim como o sol, ele ilumina a vida das pessoas e desperta do sono. Quando você acordar pela manhã, você levantar, abrir os seus olhos, vai lá fora e olha para o sol logo cedo, para você ver se você não desperta de vez. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, Cristo quer fazer isso. Quando você olha para Ele, você é despertado de vez. Quando você se levanta e olha para Jesus, Ele desperta você de dentro para fora. O nosso lugar, querido, é acordados na presença de Deus. Jesus quer iluminar as nossas vidas. Aliás, Jesus, Ele disse para mim e para você que nós devemos ser luz. Luz. E uma luz não pode ser colocada debaixo de uma mesa. Ela tem que ser colocada no alto para que todos vejam. Ela tem que ser colocada sobre um monte para que todos vejam e sejam iluminados. Isaías disse: olharam para ele e foram iluminados. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos de fato iluminados pela sua presença. Lembra de Paulo, irmão? Paulo estava caminhando, estava perseguindo a igreja. Paulo saiu de Jerusalém, pegou carta com os sacerdotes e foi para Damasco para prender os crentes. E a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele num resplendor de luz no céu. E foi tão forte quando Jesus aparece para ele, mais forte do que o sol. Paulo dá de cara com a glória de Deus. Ele cai do cavalo, irmão, literalmente. Já viu aquela frase? Fulano caiu do cavalo. Paulo caiu do cavalo. Caiu do cavalo. E Jesus disse: Paulo, Paulo, até então Saulo, porque ele se chamava Saulo. E Saulo significa grande. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo cego. Os seus olhos foram impactados pela glória de Deus naquele dia. Ele caiu do cavalo sem enxergar mais nada. Os homens que estavam com ele não viram nada, ficaram todos baratinados com aquela circunstância. Ali Deus começou a trabalhar na vida de Paulo, de Saulo, transformando de um homem grande para Paulo um homem pequeno, diante da glória de Deus. Ele foi iluminado diante da sua circunstância. A luz de Jesus, 3 dias depois, abriu seus olhos e ele nunca mais foi o mesmo, irmão. 3 dias depois que ele ficou cego ao olhar para a glória de Deus, perseguindo a igreja, 3 dias depois Jesus abriu de novo os olhos dele, tirou as escamas que estavam sobre os seus olhos. Ele nunca mais foi o mesmo homem, nunca mais viveu do mesmo jeito, agora servia e adorava a Deus, porque ele foi iluminado pelo Senhor, os seus olhos foram abertos, não estavam mais fechados pela sua ira, pela sua cólera contra o povo de Deus, mas teve um encontro verdadeiro com Jesus, e a luz de Jesus o impactou poderosamente. Ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto. Ele disse: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu sei que esse homem foi ao 3º céu, e lá ele viu e ele ouviu coisas que ao homem não é lícito falar. 1 Coríntios capítulo 3, ou capítulo 2, versículo 9, ele disse que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus quer abrir os seus olhos nessa noite, para você ver coisas que você não viu ainda, para você compreender coisas que você não compreendeu ainda. E dormindo você não vai ver nada disso, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo que mesmo dormindo lá na sua cama, os seus olhos espirituais vão ver coisas que você nunca viu? Você está ouvindo? Eu não estou falando de sono humano não, irmão, estou falando de sono espiritual.
Você está entendendo que mesmo você estando dormindo fisicamente, olho fechado, espiritualmente você está acordado em Deus para ter visões espirituais do mundo espiritual? Acordado em Deus, acordado para o chamado de Deus. O texto segue dizendo: vede prudentemente como andais, não como a tolos, mas como sábios. E o grego diz, o texto no grego diz: vede, perceba, discirna, seu viver não seja um ignorante, não seja um irresponsável, um insensato ou um tolo. Ele está falando, em outras palavras. Você que é iluminado por Jesus, seja prudente, discirna o seu tempo, o seu viver, não seja um ignorante como os ignorantes que estão lá fora. Não seja irresponsável com as coisas espirituais, com o propósito de Deus. Não seja insensato, tolo, não. Vede prudentemente como andais, prática de vida, viver em Deus. Como andais. Ele disse: remindo o tempo, porque os dias são maus. Está falando: aproveite ao máximo o seu tempo, aproveite cada oportunidade do tempo que você vive. Os dias são maus, dias maus, fala do labor, irmão, fala da fadiga, fala do perigo, fala do aborrecimento, fala das tristezas. O dia mau fala da crise, fala das pressões dessa vida. Por isso que eu e você temos que estar acordados e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá com os olhos abertos, para que mesmo diante do dia mau, eu e você não venhamos sucumbir, porque mesmo diante do dia mau, o Senhor está conosco. Aleluias. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Ele segue dizendo: não vos embriagueis. Aliás, ele diz: não seja insensato ainda, mais uma vez, entenda a vontade do Senhor. Ele insiste dizendo: não seja tolo, sem reflexão, sem inteligência. Você precisa conhecer as coisas que pertencem à salvação. Você precisa conhecer as coisas de Deus, que falam da sua salvação, que falam do seu caminhar em Deus. Você precisa viver a vontade de Deus. O que é viver a vontade de Deus? É estar no centro dessa palavra, irmão. É estar sujeito a esta palavra. É estar sujeito à voz do Espírito Santo. É estar acordado suficientemente para ouvir do Senhor falar. É estar acordado suficientemente para cumprir aquilo que está na palavra. Isso é viver a vontade de Deus. Ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, o vinho que gera contenda. Por que gera contenda? Porque ficar bêbado é o mesmo que se intoxicar, é perder o senso, é ficar embriagado, é perder a noção. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: não perca a noção. Não é só não se embriagar com vinho, irmão, é com a vida, é com as coisas, é com entretenimento, é com coisas que nos embriagam, que intoxicam o nosso interior nesse mundo. Imagens, cenas, prazeres, desejos, outras coisas que tentam nos intoxicar. Tira o vinho aqui, coloca outras coisas que tenta mexer com o nosso ser. Ele diz: não se permita isso, não perca o senso, não tenha uma vida absoluta, descontrolada, em outras palavras. Sua vida seja guiada pelo Espírito. Aí ele diz: enchei-vos, preenchei-vos ao máximo pelo Espírito. Aleluias. Preencha até a borda, transborde da presença dEle. Encha-se da presença dEle de forma que transborde em sua vida. Quer se encher? Se encha de Deus. Deixa Deus transbordar a sua vida, encher o seu coração, encher a sua casa ao máximo que puder. Tem espaço para Deus em você, irmão? Tem espaço para Deus no seu coração? Tem espaço para Deus na sua casa? Tem.
Se tem espaço, então tem lugar para encher mais um pouquinho. Nós possamos nos encher dele, do Espírito. Que a nossa necessidade seja por ele. A nossa necessidade seja pelo Senhor. Ele fala. Nós precisamos, como estamos fazendo nessa noite, falar de salmos, entoar cânticos, louvar ao Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais. Falar é pregar a palavra, a devoção, a demonstração, o ensino. Nós estamos ouvindo, irmão, dia após dia. Falar dos hinos, dos cânticos, da palavra, ouvir o que Deus está falando a respeito de cada um de nós, entoar louvores, celebrar, cantar ao Senhor. Aí ele fala assim, no coração. Aonde? No coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Do grego, coração, do grego, cardia, sede da nossa alma, onde tudo acontece primeiro. Tudo acontece primeiro aonde? No coração. Ele está falando que dentro do teu coração tenha louvores, tenha temor. Dentro do teu coração tenha a palavra de Deus, celebração, devoção, hinos, cânticos espirituais. Dentro da sede da tua alma, onde tudo acontece primeiro. O lugar da sensibilidade, das afeições, das emoções, dos sentimentos, é dentro do meu e do seu coração. É esse lugar que Deus está desejando. É o lugar, irmão, das controvérsias. É o lugar também dos desejos. É o lugar das paixões. É o lugar dos apetites. Nosso coração. É a cardia, o lugar que bate. Não é esse músculo de carne que você está pensando aí, não, irmão. É o âmago da alma. Mas muitas vezes ele é retratado na Bíblia como esse lugar, o lugar da vida, o lugar onde o sangue é pulsado, onde a vida é pulsada. É nesse lugar. Por isso que ele está falando que nesse lugar age o quê? Cânticos espirituais, palavra de Deus, temor ao Senhor, louvor ao Senhor, devoção ao Senhor, compromisso com o Senhor, de dentro para fora. Porque a tua boca vai falar, a tua vida vai mostrar, os teus passos vão mostrar do que o teu coração está cheio. A tua vida vai mostrar o que tem dentro de você. Você sabe a palavra, e a palavra fala comigo e com você, como filhos, nós sabemos o que o Pai está falando. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, amém? E nós podemos estar dormindo lá em nossa cama e Jesus pode voltar. Podemos estar dormindo no sono, não podemos, mas podemos estar acordados dormindo. Acordados espiritualmente, dormindo fisicamente. Não dormindo espiritualmente e dormindo fisicamente, aí é morte eterna. Por isso eu e você precisamos reconhecer esse lugar em nossa vida. E precisamos nos levantar e nos despertar. Por isso que ele diz assim, depois que ele fala dos hinos, dos salmos e cânticos, ele fala assim, que nós precisamos sempre dar graças a Deus por tudo. A Deus Pai por tudo. Ou seja, reconhecer que tudo está no controle dele, dando graças ao Senhor por tudo, porque Ele está no controle das nossas vidas. E termina dizendo que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Ele está percebendo que o despertar, irmão, é no coletivo, não é na individualidade só. Ele está falando com a igreja nessa noite, está falando comigo e com vocês aqui nessa noite. É o despertar no coletivo, não é só na minha individualidade. Ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele está falando de assumir responsabilidade pelo outro, cooperar com o outro, levar a carga do outro, se sujeitar ao outro. Assim Jesus fez, levou a carga dos outros, e assim nós devemos fazer também. Porque quando nós fazemos isso, nós honramos a Cristo pela submissão uns com os outros. Nós fazemos a Ele e para Ele e por Ele. Aleluias. Essa é a noite do seu despertamento. Se você sente que você está num sono incontrolável espiritual, como assim, pastor? Você não tem conseguido orar, não tem conseguido jejuar diante de Deus, não tem conseguido ler a palavra de Deus, ter comunhão com o Espírito Santo,
ter continuidade na vida espiritual, sente fraqueza, sente dificuldade de estar em Deus, feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Aí no seu lugar, fale com o Senhor acerca daquilo que você ouviu nessa noite, em nome de Jesus. Peça a Ele: desperta-me, Senhor, nessa noite, ajuda-me, Senhor, eu quero me levantar, estou ouvindo a Tua voz, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz nessa noite, eu estou ouvindo a Tua voz nessa noite, ajuda-me a me levantar. Você não consegue, mas o Senhor te ajuda nessa noite, o Espírito Santo te levanta por dentro nessa noite, Cristo te ilumina nessa noite poderosamente, e faz a tua alma iluminada na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, ouça esse coração que clama por dentro, Senhor. Ouça esse coração que deseja por mais de Ti, Senhor, nessa noite. Nós queremos nos encher, ó Pai, do Espírito Santo. Nós queremos transbordar do Espírito Santo nessa noite. Toma a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que desejam por mais de Ti. Aquele que está, ó Deus, morno, aquela que está morna espiritualmente, aquele que está fraco, aquele que está dormindo espiritualmente. Nessa noite esclarece, Senhor. Nessa noite ilumina pela Tua presença, Pai. Ah, Espírito Santo, faz a Tua obra poderosa no coração, na mente, na alma da Tua igreja nessa noite. Nós clamamos por Ti, Senhor, que a Tua luz venha sobre as nossas vidas como igreja, pois queremos ser virgens puras, aleluias, que tem azeite e reserva, aguardando a volta do noivo, Senhor. Desperta a vida do Teu filho nessa noite, da Tua filha nessa noite, que eles possam ver com os olhos espirituais, eles possam discernir o tempo que estão vivendo, que eles possam, ó Deus, viver uma novidade na Tua presença, pois estão sendo iluminados pela Tua presença nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra viva e eficaz não voltará vazia, mas ela está produzindo o fruto para o qual ela foi enviada, sobre cada um dos Teus filhos e filhas, sobre o lar e a família de cada um deles, Pai, pois a nossa casa não irá perecer, pois a luz do Senhor está sobre as nossas vidas, nesse lugar, nessa noite. Estenda suas mãos a Ele. Assim, Pai, seja nessa noite, assim seja nessa noite, para a glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação abundante do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas.